Pequeno. Nossas Histórias Curam é um projeto que nasceu primeiro no coração de Deus e depois muito estimulado pela minha amiga Isabel. A gente vem ao longo do tempo aí conversando sobre muitas coisas e agora, né, Isabel, a gente conseguiu alinhar um tempo de qualidade de algo que Deus tem compartilhado no nosso coração. Então, aqui no podcast, você vai rir, você vai chorar, você vai se emocionar, você vai ter a oportunidade de ver quão grandiosas são as coisas que Deus faz em vida de pessoas tão comuns. Porque não existe nada de extraordinário em nós. Extraordinário é o Deus que nós servimos. E para começar, a gente vai começar com ela, linda, maravilhosa. Sou fã, tá, gente? Ó, muito fã, maravilhosa. Isabel Almeida, minha amiga querida, ela foi um presente, tá? Orem a Deus para que Deus ele coloque presente na vida de vocês. Pessoas que realmente ali tragam um frescor, algo de Deus para a vida de vocês. E a gente quer conhecer um pouco dessa pessoa, dessa mulher que a Isabel é, saber da história dela, saber como começou tudo isso, como viemos parar aqui nesse lugar falando com você. Isabel, quero saber um pouco da sua infância, da sua adolescência, saber como é que foi a fase adulta, até esse momento de hoje, como que a gente chegou aqui. Eu quero que você comece me contando um pouco da sua infância. Como começa a história de Isabel Almeida? Então, gente, quero agradecer também a tua presença, Josi, aceitado no meu convite, né, para estarmos juntas, somos parceiras de podcasts, de um projeto tão lindo que eu acho que Deus tem acrescentar na vida das pessoas. Então, a minha história, ela é uma história bonita, eu acho que é uma história muito legal, assim, muito cheia de nuances, né? Eu vim de um lar católico, Sim. eu vim de pais católicos cariocas daqui do Rio, mas que foram para Floripa. Na verdade, o meu pai foi primeiro. Ele foi buscando uma ascensão profissional, né? Ele era administrador, ele não tinha tido ainda trabalhado aos 30 anos, então ele recebeu uma proposta lá na Eletrosul. Tá? E aí ele conheceu a minha mãe nas férias dela em Florianópolis. Olha que interessante. Ela era carioca também. A tia dela, a minha tia-avó, apresentou pro meu pai, que também trabalhava na Eletrosul, essa minha tia, apresentou pro meu pai, a minha mãe, e eles casaram em 6 meses. Olha, tempo recorde. Você aí que tá sendo enrolada há 10 anos, já pega essa dica aí, ó, 6 meses para decisão. Mas, gente, como tudo na vida tem os prós e os contras, meus pais, minha mãe hoje diz que ela deveria ter namorado mais tempo, conhecido melhor o meu pai. Não porque foi um casamento fracassado, não foi. Foi um casamento abençoado, eles construíram bem as suas coisas, eles eram pessoas humildes, né, de famílias humildes, meu avô era mecânico, né, mas eles foram construindo, ele trabalhava na Eletrosul, pagava-se bem na época, né, então eles foram construindo, comprando o apartamentinho deles, foi comprando o carrinho deles, e eu nasci como primogênita, eu sou a primogênita das irmãs, são 3 mulheres, né. Meu pai tentou 3 vezes homem e não conseguiu, coitado. A casa das mulheres. Ele queria tanto, homem, não conseguiu. E aí meu pai... E aí o que aconteceu? A questão toda é que a minha mãe, como era antigamente a mulher com os 26 anos, ela já achava que estava pra titia. Nossa. Lembra das nossas mães? Uma urgência, né? É uma urgência excessiva de casar. E quando ela encontrou meu pai, ela já aceitou 6 meses. Meu pai já morava aqui, ele queria alguém para compartilhar a vida. Ele já estava longe da família dele, ele sofreu muito com essa distância, porque ele era muito pegado à mãe dele, os irmãos, né? E aí, quando ele chegou, conheceu minha mãe, se apaixonou, ele era bem mulherengo antes, sabe? Mas bateu o olho, é essa mulher da minha vida. E aí ele, até o falecimento dele, ele dizia que ela era a mulher certa para ele. Mas a minha mãe tinha uma certa dúvida, porque os dois tinham incompatibilidade de gênios. Então eu cresci num lar onde havia muita briga.
Existia muita briga. Eles Briga se desentendiam muito. muito. Eram Opiniões fortes. muito fortes. Os dois eram tinham opiniões, gênios muito fortes e gostos diferentes. Minha mãe gostava de ir pra praia, meu pai não gostava de ir pra praia. Meu pai gostava de coisas assim religiosas, gostava de solenidades, a minha mãe não gostava de solenidade. Minha mãe era super relax. Então, assim, existia uma briga ali envolvendo na família. E meu pai era muito ciumento também. Meu pai tinha um ciúmes excessivo. A minha mãe disse que ela não podia nem olhar pro lado. Então, assim, eu já nasci neste meio de conflitos, né? Sim. Então, assim, eu me lembro de muitas brigas, muitas confusões, né, da minha família. E isso foi um ponto baixo na minha... Um ponto negativo, né? Que me prejudicou. Não acho que prejudicou, mas me gerou traumas, assim. Porque você estar num lugar, sendo criança, vendo os teus pais o tempo... Você se sente culpada, a criança se sente culpada. Ainda mais você, que foi a primeira, né? O primogênito acaba carregando, né? E a minha mãe e meu pai eram muito inexperientes. Sim. Depois, eu lembro, a minha irmã mais nova, ela nem lembra de nada disso. O mais novo, o caçula, é só alegria. Só alegria. Ela nunca o pai dela... meu pai nunca brigou comigo. Sabe? Quer dizer, não é que não brigou, mas ela não passou como eu passei. Eu apanhava, o negócio era feio. Você foi a primeira, comigo. né? A primeira, tudo é novo, né? E aí, essa disfuncionalidade é que começou a me Mas quando gerar você era confusão. criança, assim, mesmo tendo tudo isso aí, como que você era como criança, Isabel? Você era arteira? É isso que eu vou falar. Brincalhona? Mulher, e botei aqui, ó, no finalzinho aqui do meu roteiro. Então, a gente tá, em conexão aí. Então, eu tinha um temperamento sanguíneo, sempre tive esse temperamento, o temperamento é de nascença, né? Eu tenho uma raiz muito forte que é a sanguínea. Eu tenho um pouquinho de melancólico, às vezes até colérico. Eu meio que oscilo a gente tem todos, né? Traço de todos. Mas eu sou bem sanguínea. Eu era muito alegre, muito extrovertida. Até acho estranho quando as pessoas acham que eu não sou. Porque e tem alguém que acha que você não é? Não te acha, porque eu me fecho muitas vezes, né? Pra me proteger. Isso é uma coisa que, na adolescência, depois eu vou falar sobre esse assunto. Então, eu era muito alegre, muito sonhadora, aérea, tudo do sanguíneo, né? Mas eu sofri algumas situações que me fecharam, como uma pérola que se fecha na caixinha dela. Mas isso aconteceu mais o quê? Na tua infância ou na adolescência? Já na infância eu passei por rejeições que foram bullying dentro do colégio. Eu não era cristã ainda, tá? Eu era católica. Nós somos da época do bullying raiz, né? Naquela que a criançada pegava pesado, né? Raiz. Pesado. Com certeza. E eu, assim... qualquer coisinha era uma choradeira, porque o que acontece? Como a gente cresceu no lar humilde e foi crescendo aos poucos, meu pai me colocou num colégio muito bom, que era o top de linha, o colégio catarinense era o top de linha lá na época, sabe? Hoje é um colégio de padres, sabe? Então só tinha os riquinhos da época e tal, né? Então, eu tava sempre nesse meio de gente rica, gente importante, donos de pais que eram donos de empresas multinacionais, não sei o quê. Era um ambiente um pouco diferente da sua realidade, mas você tava lá em Exatamente. E isso me gerou muito bullying. No sentido que as riquinhas ficavam no grupo, que você era plebeia excluída. Eu era plebeia excluída. Ai, meu Deus. Crianças são terríveis, gente. Não, as crianças podem ser muito perversas. Isso é uma coisa que eu aprendi. Sim. E até hoje eu vejo, assim, as crianças, por mais que elas sejam mais inocentes, elas também têm esse lado, assim, é muito da criança, até do jovem adolescente, essa coisa de querer criar grupinhos, né? O ser humano tem uma necessidade de se agrupar e dependendo daquilo que ele aprende em casa, ele vai agrupar bem ou vai agrupar mal. E vai acabar segregando, que era o que acontecia, né, quando a gente era criança, né? E eu me lembro que elas me inferiorizavam, sabe? Eu tinha capacidade de participar de campeonatos, eu fazia todos os tipos de esporte, eu jogava vôlei, jogava basquete, tudo eu jogava, handebol era muito boa como goleira, mas elas sempre me colocavam na reserva porque elas achavam que eu não era capaz, porque elas não eram do grupinho delas, da panelinha delas. Então eu sofri muito com isso, assim, a questão da autoestima também, sabe? Elas já começa um trabalho de desconstrução. Aí terminava os
as Olimpíadas, elas convidavam para ir para a piscina na casa da fulaninha, não me convidavam. Olha, gente, nossa. Era muita Mães, maldade. não façam isso com seus filhos, não ensinem. Era muita maldade, tinha muito isso, sabe? Então, eu e uma amiga minha, até tava falando com ela esses dias, ela, infelizmente, ainda não recebeu ainda a cura, assim, sabe? Ela traz, né? Ela ainda tem esse vício, assim, das raízes da amargura, da rejeição, né? É porque a infância é uma fase de construção assim que é Muito, muito densa, né? muito Então, densa. tudo que é feito na infância, que acontece, gera marcas profundas, porque é a fase de construção do indivíduo, de desenvolvimento mesmo, né? Eu faço ideia de como que deve ter sido difícil. É. E, além disso, minha mãe era uma pessoa que gostava de fazer tudo em casa. Ela não gostava que ninguém fizesse as coisas na casa. Ela não me ensinou a ser esposa. Ela queria que eu estudasse, sempre como pequena e adolescente. Ela sempre me quis estudando e, assim, ela não me incentivou. E a minha mãe, como meu pai, eram muito críticos, né, com relação à educação, por ser mais velha, porque eles ficavam preocupados que eu desenvolvesse bem os estudos, né? Então, e meu pai, ele tinha os ciúmes dele, por ele ter sido mulherengo quando era novo, ele tinha uma Ele achou que teve filhos para preocupação. pagar o pecado, né? Que Exatamente. é geralmente o que os homens, né, mulherengo acham, né? Exatamente, ele fez isso. E aí ele não me deixava eu dormir na casa das minhas amigas, Nossa. ele não deixava, quando tinha festinha americana, ele me buscava meia-noite em ponto. Se eu atrasasse 1 minuto em casa, ele me expulsava de casa, não deixava entrar em casa, sabe? Nossa. Eu passei por algumas situações, assim, de rigor por causa de ser a primeira filha, né? Sim. E meu pai tinha esse medo excessivamente, porque foi muito mulherengo, porque Sim. viu muitas mulheres passando aperto com ele, né? É. E viu que não era fácil o E negócio. não queria que a filha passasse por sofrimento. Sim. Essa foi minha infância. E aí, quando você chega na adolescência já com essa carga emocional, né? Você vem aí de um ambiente de bullying, vem aí, às vezes, dessa falta de sintonia dentro da família, né? Pelas questões temperamentais do seu pai, da sua mãe. Como que chega a Isabel na adolescência? Como é que foi sua adolescência ali até chegar mais ou menos aos 18 anos? Eu acho que essas situações que eu passei me fecharam. Sim. Eu, em vez de enfrentar e continuar sendo eu mesma, eu me fechei. Eu virei uma pessoa tímida e retraída. Caramba. Tanto que eu tenho amigas minhas da infância, de juventude, amigas das minhas irmãs, assim, que falam: ai, bebê, ela é tão quietinha, né? Sério? Gente, não consigo ver Isabel quietinha, tá, gente? Porque ela é isso aí que vocês estão vendo. Eles achavam que eu era quietinha. E assim, realmente eu sempre fui muito seletiva nas amizades. É diferente. É diferente. Eu, pra me conquistar, tenho meu Difícil, mel, né? entendeu? Ela tem o molho, Eu gente. tenho que sentir verdade, eu tenho que sentir verdade na É. pessoa. Então, por isso que eu me solto aos poucos. E eu acho que é muito também da região sul. Sim. Nós somos mais fechados pelo frio também, né? Porque às vezes o carioca é muito expansivo. Nossa, a gente vira amigo de infância numa tarde na praia, é pra vida toda, já quer tatuar o nome Lá ali, no o sul, povo. não. Lá no sul é difícil você conquistar um amigo lá. Mas quando você conquista também, Pra virou sempre, teu né? amigo pra sempre. Eu tenho Verdade. amigas minhas lá que eu converso com elas, estão no meu grupo lá, o grupo VIP também na mentoria, que estão até hoje comigo. Até tu viu ali no comentário a Mariana falando, eu conheço a Isabel e tal. Então, assim, é minha amiga de infância essa. Isso. Então, assim, são pessoas que eu nunca vou me esquecer e elas também nunca vão me esquecer de mim, né? E você era muito namoradeira na adolescência, Isabel? Como é que era? Não, eu Muito paqueradora, muito, né, ali, jogando chá. Porque a adolescência é aquela fase, né? Você já começa ali a olhar os gatinhos. Como é que foi isso? Não, por incrível que pareça, por meu pai ser uma pessoa muito preocupada, eu acabei já namorando com meus 17, 18 anos, já comecei a namorar. Eu não tinha namorado até então, acho que eu fiquei, se eu fiquei, porque na época tudo era, né, era muito normal isso, aquela coisa, essa Dava uns ideia. beijinhos, né? Dava uns beijinhos, mas não tinha nada demais. Eu comecei a namorar com 17, 18 anos. E aí fiquei com um rapaz 4 anos. E meu pai conheceu, ele me acompanhava, então meu pai me acompanhou nesse processo de olho em mim, e assim, Sim. ele vinha na minha casa, namorava em casa, ele ia E ele embora. foi sua primeira paixão? Você gostou muito dele? Ou foi algo assim que foi indo? Eu gostei sim, mas não foi a pessoa que eu sabia que seria a pessoa certa pra mim, assim,
No começo, sim, porque era um rapaz de uma família boa, a mãe dele é muito minha amiga, o pai também era nordestino, um cara muito legal, sabe? Mas eu gostava, mas eu achava que ele era muito frio comigo, assim. Ele tinha muitas coisas, assim, que não... Meu pai era muito carinhoso. Apesar de toda essa preocupação do meu pai era carinhoso. Então, eu tinha essa figura. Eu queria ter o lado bom do meu pai, só não queria ter o lado de ciúmes, essas coisas que eu Sim. acho que era tóxico pra minha mãe, pra nós, né? Então, Você começou a idealizar uma eu pessoa. idealizei uma pessoa. E essa pessoa, aos poucos, eu fui entendendo que não era ele. E aí nós terminamos, e ele não entendeu isso. Ficou muitos anos ainda me procurando, mas eu não quis mais, porque eu entendi que não era a pessoa que eu tinha desejado, que eu tinha sonhado. Quando você terminou com ele, você já estava na fase adulta já. Já. E como é que foi isso? Como é que foi essa entrada, esse término de namoro, né? Acho que foram 4 anos, né? Foram 4 E a anos. sua chegada na fase adulta, com toda essa carga aí da infância, essa retração que aconteceu com você na adolescência. Como é que a Isabel chega agora na fase adulta? Então, eu chego já, como é que eu vou dizer? Com feridas emocionais, porque eu sempre fui muito sonhadora, queria casar logo, ter filho logo, e eu vi que a vida sentimental não era tudo isso. A vida sentimental não é sentimento, é razão muitas vezes. Você precisa escolher com muita razão. E eu não tinha eu não era muito sentimental. Eu era muito sonhadora. Impulsiva. Impulsiva. Né? Ingênua. Romântica. Romântica demais. Meu Deus do Quem céu. Quem nunca, né? Eu era muito romântica e eu não enxergava que a realidade era bem, bem diferente, né? Então, até eu ser transformada, a minha mente ser transformada para real mesmo, demorou muito. Eu sofri muito. Eu conheci pessoas erradas, eu passei por síndrome de pânico, eu passei por... Isso foi o quê? Logo no início ali da sua fase adulta, depois que você se deu conta, né, da realidade, vendo ali que as pessoas não eram da maneira que você esperava. Você acha que isso foi um desencadeador junto com tudo que você viveu na infância? Eu acho que toda a ansiedade, toda a síndrome de pânico. Você se cobrava muito? Eu tenho Muito, que casar. muito. Porque tem essa coisa, né? Muito. Você vai nas festinhas de família. Você já casou? E a minha família é tudo assim, eles são... Mas cadê o namorado? Mas vai casar quando? Aí se tu casa, cadê os filhos? Você sentia essa cobrança, essa coisa da sociedade, da família? Eu sentia uma cobrança, principalmente, não sentia uma cobrança assim de casar, mas que eu tivesse uma pessoa e assim, o meu pai nem se preocupava com isso. Meu pai nunca foi preocupado com isso. Meu pai queria que eu fosse uma ótima profissional, que eu ganhasse dinheiro, que eu fizesse medicina. Não sei se eu já te falei que quando eu estava estudando para o vestibular, ele pegou muito no meu pé, ele queria muito que eu fizesse medicina, então eu fiquei anos estudando para medicina, eu fiquei 3 anos estudando para medicina para passar para direito. Então, assim, quando ele soube que eu não queria mais medicina, que eu não ia fazer, que não era o que eu queria, ele deu assim, ele ficou muito bravo comigo. Era o sonho dele, né? Era o sonho dele. Mas não era o seu. Não era o meu. E eu tava sofrendo, por causa dessas cobranças todas, eu acho que eu me fechei. Eu me fiz ser uma mulher, uma adolescente mulher fechada, tímida, por causa dessas situações. Porque você foi a pessoa que seu pai projetou, como você era primogênita, né? Então tudo tinha que dar certo em você. Tudo tinha. Você tinha que dar certo, era o atestado dele, né? Exatamente. De repente seu pai via. Se a Isabel fizer exatamente isso, tudo tem que dar certo nela. Então você tinha esse peso com você. Como é que você lidava com isso? Isso era muito ruim para mim. Isso me fazia muito mal. Eu acho que a ansiedade, o pânico, todas essas doenças, esses transtornos psíquicos que aconteceram comigo foi por causa disso. Foi por causa da pressão que eu sentia na minha casa, sabe? De ser perfeita, de ser exemplo, de ser muito bem estudiosa, ser muito estudiosa, passar em medicina, ser uma médica, ganhar muito dinheiro, ser uma boa profissional. Minha mãe nem queria, nem meu pai nem minha mãe queriam que eu fizesse nada em casa. Se você pudesse, assim, dar um conselho para as mães hoje, né, nessa tratativa com o filho, dessa cobrança, e em virtude disso que você viveu, o que você falaria para elas? Olha, eu acho que a pessoa, ela nasce com um propósito. Eu acredito muito nisso, Também gente. acredito. E eu falo isso nas minhas mentorias. E existe uma semente que Deus coloca no nosso coração, que são os nossos sonhos.
que ali está a chave, muitas vezes, do nosso próprio propósito de vida na Terra. Infelizmente, os meus pais não conheciam disso. E eu não estou falando de culpados, porque muitas vezes nós também não sabíamos quando éramos adolescentes. Nós podíamos já saber, mas nós não sabíamos. Falta de conhecimento. Falta de conhecimento, a gente, né, sofre com isso também. Então, eu falo para as mães para deixar fluir isso. Estimular a criatividade do seu filho e fazer com que ele desenvolva os talentos e os dons que Deus deu para ele. Eu acho importante você falar disso, né? Que você tem o B, a gente vai chegar lá nele, né? Porque muitos pais que foram frustrados em questão de profissão, alguma expectativa gerada, acabam projetando isso nos filhos. E aí os filhos, de repente, em algum momento não correspondem e ele se sente também frustrado e carrega essa bagagem, né? Quantas mães e pais, meu filho vai ser, mas ele quer trabalhar com isso é uma coisa que vai viver a vida toda, será que essa é a decisão que ele vai ter quando adulto? Por que você não dá ferramentas para ele, para que quando ele chega à fase adulta, ele vá, exatamente o que você falou do propósito, né? E aí na fase adulta, você com todo esse peso da responsabilidade que a primogenitura traz, né, dos pais que não tinham conhecimento, mas cobravam-se de você. Como é que foi essa parte aí da cobrança emocional? Eu tenho que casar, mas eu também tenho que ser uma profissional de sucesso, porque a mulher é cobrada em todas as áreas. Você tem que ser boa em tudo. Você tem que ser uma boa dona de casa, você tem que ser uma boa esposa, você tem que ser uma boa profissional, você tem que dar conta de tudo. Como é que você aterrissava isso na sua mente? Então, eu fechei totalmente, a ponto de ficar isolada muitas vezes no meu quarto, e meu pai chamava, Bel, vem pra sala, fica com a gente. Eu não tinha vontade, eu acho que eu criei uma depressão, uma casca em mim, assim, que fez com que algumas pessoas, até da minha família, achassem que eu era uma pessoa estranha, sabe? Uma pessoa... até esses dias me perguntaram, Bel, tu tá bem melhor agora, né? Mas não é isso, é porque eu passei por situações de relacionamento, um relacionamento tóxico entre eu e meu pai, assim, não que ele fosse tóxico, não é verdade, não é isso. Ele tinha muito amor por mim, ele me amava muito, tanto, ele não queria que eu sofresse. Sim. Era a forma que ele tinha, né? A maneira, né? A maneira dele de me proteger. E aquilo me gerou gerou nele uma expectativa que eu não pude suprir, porque eu era uma jovem, uma adolescente. Sim. E quando a gente é adolescente, a gente não tem essa certeza do que a gente quer de verdade, muitas vezes, né? Nem adulta. Tem que tirar adolescente. Nem tudo a gente consegue saber o que Deus tem para nossa vida, o que a gente, caminhar, projeta, né? É um caminhar, é você conhecendo as coisas, é você estudando, é você conhecendo outras pessoas, é a maturidade que vai te dar uma certeza, uma convicção, né? Sim. E ele já queria que eu já fosse adulta, já madura, já desde cedo, né? Pela essa cobrança toda, né? A questão do casar era uma coisa muito do meu sonho, sabe? Eu não me cobrava tanto, eu queria muito. Era você, na verdade, que queria. Era um desejo, exatamente. Só que eu só me decepcionava por causa dessa ansiedade. Porque a ansiedade não é bom. Você acha que você escolhia mal? Você acha que você acabava... Meninos do dedo podre, apresentem-se. Eu falei pra minha amiga uma vez, uma amiga minha que tava na rua, assim, uma vez, ela, Bel, como é que você tá? Não sei o quê. Amiga, eu tenho um dedo podre, só pode ser. Amado. Eu só conheço umas pessoas estranhas, sabe? Eu acho que é uma pessoa do bem, uma pessoa que vai me ajudar, que vai... Aí quando eu vejo, dentro da igreja, inclusive, porque nessa fase, aos 25 anos eu me formei em Direito, né? Já era advogada, já tinha feito a minha OAB, já era advogada, e ia conhecendo pessoas, eu ia fazendo amizades, né? Eu não chegava a namorar, eu namorei só 2 pessoas antes do meu marido, mas eu tinha esse desejo de conhecer, e eu acho que eu dava uma oportunidade, porque eu acho que é importante você dar. Mas eu tinha um vazio de validação que eu não tinha nem no meu pai, nem na minha mãe. E esse vazio só foi preenchido quando eu entrei na igreja. Foi ali que eu conheci Jesus e eu recebi esse amor. Só que mesmo estando na igreja, eu conhecia gente estranha, porque nem sempre dentro da igreja existe gente boa. Gente. Tem muito psicopata dentro de lá, da igreja. É importante você falar isso, porque também existe uma romantização com o ambiente religioso. Porque assim, o ambiente religioso ele é público. Então, você, qualquer pessoa entra. Porque fulano era da igreja. A gente precisa abrir aí um parênteses e entender. Tá, fulano ser da igreja é uma coisa, a pessoa estar em Deus é outra coisa. Exatamente. A igreja é um local público que pessoas de
todo tipo pode frequentar, qualquer igreja. Então a gente precisa ter esse cuidado, né? Eu escuto algumas pessoas, não, eu conheci uma pessoa, ele é da igreja, tá? E daí? Tá me dizendo nada. Isso não tá me validando caráter, intenção, porque a igreja você vai lá, assiste, tem gente que gosta lá da palavra, fica lá ouvindo um pouquinho, daqui a pouco vai embora, a vida continua. O que vai validar é o comportamento e a maneira como a pessoa leva a vida, né? Eu tive um namorado não, uma pessoa que eu tava conhecendo, não chegou a namorar, porque, como eu falei, eu só namorei antes de ir pra igreja. Eu namorei 2 rapazes de muito tempo. Mas dentro da igreja é que eu aprendi a conhecer esses malucos. A igreja gerando escola, ai, Jesus, Deus me ensinou a selecionar bem. E hoje eu estou aqui por causa disso. Para falar sobre isso também, sobre esse assunto, como mentora. Então, assim, eu conheci muitas pessoas muito assim, diferentes, assim, e um deles era dentro da igreja, assembleiano, família assembleiana, mas o cara totalmente, sabe, ele namorava com uma, depois ele namorava com outra, ele aparecia com um carrão bonitão, nem era dele, aí aparecia com flores, dizendo que queria casar, aí daqui a pouco já tava com outra, sabe? Fake, total. Totalmente fake. E aí eu percebi que não. Aí eu fiquei revoltada com os homens também da igreja. Quer saber? Aí uma vez uma terapeuta amiga minha falou assim, Bel, você tá numa certa idade já. Quando a gente é mais nova, a gente conhece pessoas que ainda são, né, pessoas que não têm muita experiência, né? Como você tá conhecendo pessoas mais maduras, como você, então você às vezes tem que pegar no mar grosso o peixe. Às vezes não é bem uma pessoa totalmente dentro da igreja, né? Vai conhecendo as pessoas, vai vendo, de repente, a índole. O que ela queria dizer, conhece a índole da pessoa. Sim, não fica preso à característica religiosa. Exatamente, que era, porque eu não dava nem oportunidade. A pessoa não era da igreja ou só ia de vez em quando, eu nem queria saber. Mas foi ao contrário. Eu conheci o meu esposo, meu atual esposo, e o único, né? Porque é o único que eu casei. Aceitei o casamento. Ele frequentava a igreja, mas ele não tinha ainda sido batizado, mas ele era uma pessoa que a minha família conhecia muito. Eu já conhecia ele, já tinha 20 anos. Então, assim, a gente tinha uma amizade. Já conhecia a família dele, minha irmã já conhecia os amigos dele. Então a gente foi criando uma amizade. Tá vendo? Se vocês olharem direitinho, tem gente com potencial. Exatamente. Ai, é que você não tá olhando bem. Exatamente. E aí eu falei, olha... Você olhou pra ela e falou assim, tem potencial. Eu na hora, eu assim, ai não, pelo amor de Deus, nem me chama esse garoto. A minha irmã, não, chama porque ele é super bacana, não sei o quê. Porque ele foi no aniversário do meu cunhado, pra me rever, né? Porque ele já me conhecia. E aí ele tinha feito um namoro e tal, e aí ele foi pra me rever. Aí eu disse, ai não, o Leonardo é muito engraçado. Ele é muito. Não dá. Eu gosto de homem sério, eu gosto de homem que sabe o que quer. Ele é muito, muito palhaço, é bobinho. Eu falei assim. Aí tá, mas eu não conheci ele direito de conversar mesmo, sabe? Assim, ter uma conversa mesmo mais profunda. Dá uma chance, só assim, amizade de conhecer e tal. A minha irmã era mais amiga dele, né? Aí ele me convidou pra sair, a gente foi, né? Foi num barzinho, assim, um restaurante, comer alguma coisa, ele começou a conversar. Quando ele começou a conversar, sabe o que é tudo encaixando? Tudo, o desejo dele de casar também. Só que ele deve estar pensando assim, esse cara tá me enrolando, carioca é fogo. Olha ele, pejorativo, eu conheci uns carioca terríveis. Imagina, essa fama. Tá bom. Falácias. Não, eu também acredito que não é só no Rio, não. Tem tudo. Todo lugar. Mas ele começou a falar, e como eu sabia que ele também era uma pessoa de família, e também que ele sabia que eu era uma menina séria da igreja, eu falei assim, olha, eu gostei muito de te conhecer e tal, mas assim, eu sou cristã, né? Então não vou poder, não tenho, o relacionamento comigo vai ser um pouquinho diferente. Você já vai botou um limite Botei, ali, pra já ver o que ele exatamente. E eu já tava mais fria também, sabe? Eu tava trabalhando, tinha recebido uma proposta da Mil aqui pra trabalhar aqui. Eu trabalhava na Eletrosul. Eu trabalhei 2 anos na Eletrosul lá em Floripa. Depois eu fui chamada pra Mil aqui na Barra da Tijuca.
E aí eu já tava com meu emprego, morando sozinha, eu morava com meus pais, então eu tava me sentindo assim, alforria, sabe? Agora é o Opa! momento de eu me libertar, mas não tava pensando em casamento e não ter nada também. Eu queria buscar o Senhor, eu queria estar no meu trabalho, eu queria ter o meu espaço, sabe? Foi ali que ele veio, conversou comigo e tal. Deus tinha outros Tinha outros planos. planos. Em 2 meses que eu tava aqui, a gente começou a namorar, assim. Mas ele começou a ir na igreja comigo. Depois ele foi batizado. Depois aceitou. Ele já tinha aceitado Jesus. Mas ele foi batizado. Depois ele começou a frequentar a célula lá em casa, que eu era a líder Hum, da célula lá. espertinho ele. Então ele foi se chegando, Chegando, foi né? se chegando, foi vendo que era uma coisa legal, que não, porque muitas vezes a pessoa tem um preconceito da igreja, né? Ele foi vendo que, as pessoas eram bacanas, que dava pra fazer uma amizade bacana. E ele, como era muito falador, né? Porque isso aí é do carioca, ele gosta de conversar. E ele começou a fazer muitas amizades lá e a gente começou em 6 meses, a gente noivou. E em quase mais um pouquinho mais de um ano a gente casou. Então foi rápido. Bel, ouvindo você falando, né, sobre o Leonardo, sobre essa história, eu queria só que você pontuasse uma coisa que é interessante, uma vez você conversou comigo. O tempo de espera, né? Que a Uhum. gente vê que nesse desespero, às vezes a pessoa, esperar é difícil, muito difícil, não é fácil. Muito. Só quem esperou ou quem está esperando é que sabe o desafio que é. A gente tem que lidar com muitas situações. Então, você acredita que o teu tempo de realmente ter esperado, ter acreditado esse tempo a Deus, foi um diferencial hoje para você ter o casamento que você tem com o Leonardo? Não ter Absolutamente. aceitado qualquer migalha, não ter aceitado qualquer coisa, ter se posicionado, que é o que falta, né? Posicionamento. Você se posicionou. Você é uma mulher bonita, jovem, trabalhava, podia estar tocando louco no mundo, né? Como a Uhum. maioria das mulheres fazem. E Sim. depois está toda cheia de pereba emocional de relacionamentos que não deram certo. Como que foi essa decisão de se posicionar nisso? Não, eu vou me preservar, eu não vou viver uma vida promíscua, eu não vou deixar as pessoas, né, maltratarem o meu emocional para chegar com uma carga ruim no casamento. Como é que você teve esse insight? Existem duas possibilidades de você combater esse tipo de feridas emocionais. Uma é você ficar totalmente é, é, não sentir mais nada e começar também a fazer da mesma forma que os homens faziam. A mulher Ficar cauterizada, né? cauterizada, ela começa a fazer igual o que o homem também faz. Eu vou usar e ele vai me usar, então tá tudo certo. Ou você, ou a minha decisão que eu tomei, eu vou me curar, eu vou parar. Eu estava 5 anos na igreja, eu já tinha conhecido muitas, assim, pessoas assim, muito estranhas. Eu acho que Deus permitiu aquilo para que eu visse que a realidade não Sim, é bem tão romantizada como eu via, sabe? Eu, eu, eu vi que eu tinha feridas ainda, emocionais sim, com o meu pai, com a minha mãe, com as sim. pessoas que me cercavam. Eu precisava curar, eu precisava buscar a minha identidade primeiro, saber quem eu era, o meu valor, sabe? E eu acho que Deus foi trabalhando isso tão aos poucos e eu parei, eu tomei a decisão, chega agora, eu vou dar um tempo e eu vou ficar o tempo que for preciso para eu aprender o que eu preciso aprender. Perfeito. E aí eu fiz todo esse processo, né, de cura e libertação, fui para terapeuta, fui até Você se tratou, começou a se fiz um, tra- cuidar, fiz um cuidar de tratamento, você. fiz um Você não tratamento. acreditou a responsabilidade do teu cuidado emocional a outra pessoa. Você queria chegar numa relação tratada, curada. Exatamente, porque sempre eu escutava isso. Você quer um parceiro ideal, então seja a pessoa ideal. Perfeito, Então eu aprendi assim, eu tenho que ser uma pessoa ideal para perfeito. atrair coisas boas para mim, porque eu não Exatamente. estou bem, eu estou mal, eu estou Vai carente e atrair. eu vou atrair coisas ruins, porque eu vou acreditar em qualquer um que tiver, sabe? Aí quando Exatamente. eu via que era uma pessoa, eu me afastava, mas aí eu já estava machucada. Sim, Então eu precisava realmente parar. Então eu recebi, graças a Deus, muitas pessoas que me ajudaram dentro da igreja, me deram bons conselhos na que igreja. bom. Eu tinha uma igreja pequena de 100 membros, eu congregava lá, e aí as pessoas, mulheres mais maduras conversavam comigo, ó, Bel, espera um pouco, a minha discipuladora falava, veja a tua identidade primeiro, ela me indicou uma terapeuta, aí eu fui fazer terapeuta, depois eu fiz uma cura de libertação, várias curas de libertação também, nas áreas emocionais do passado, eu fui fazendo, aos poucos fui me desconectando daquilo, daquele mundo, assim, de carências que eu tinha. Mesmo estando na igreja, eu sentia aquela carência. Sim, humana, né? Porque ainda tava a gente é carne, então não tem Sim. como sair disso, né? Então, aos poucos, Deus foi
fechando as feridas. E aí, quando eu desliguei, eu assim, eu vou trabalhar, vou pro Rio, vou trabalhar, vou fazer alguma coisa por mim. Olha aí a palavra, quando você desligou, que você É, priorizou você, foi eu as dizer. coisas fluíram. Aí eu vim pro Rio, comecei a trabalhar na Mil, né? E aí, como eu tava sozinha, morando sozinha, eu me senti super bem, assim, de estar tendo a minha Se realizando, Eu né? tinha 37 anos, né? Então, Sim. poxa, já tava um tempo, né, de eu ter uma. Até, inclusive, lá na Eletrosul, eu tive que sair, né, porque acabou a construção das eólicas que eu trabalhava como advogada, e eu sentia que meu pai queria ainda, como ele trabalhava na Eletrosul também, ele queria controlar até meu trabalho, sabe? E aquilo gerava uma insegurança em mim de não desenvolver, eu não conseguia me desenvolver profissionalmente também. Então, ele queria sempre dar porque trabalhou lá, então ele queria também participar. Eu falei assim, pai, deixa que eu vou tomar as rédeas da minha vida, mas ele nunca deixou. Então, quando eu saí de casa, foi um momento de euforia, gente. Eu senti De você se ver, né? claramente de me ver e saber que eu podia sim dar conta das minhas coisas, sabe? Excelente. Sozinha. E aí foi em um mês que eu estava no Rio, eu já reencontrei o Leonardo, né? Porque eu já conhecia há muito tempo, né? Tem até uma fotinho dele com 20 e poucos anos e eu com ele também. Então, a gente já tem muitos anos que a gente se conhece. E agora estamos há 7, 8 anos juntos e temos agora nosso filhinho Bernardo. Ai, gente, maravilhoso, Bebel. Então, assim, eu quero agradecer pela sua vulnerabilidade, agradecer por esse tempo que a gente teve aqui. Eu estou muito empolgada com as nossas histórias curam. A ideia é exatamente essa: é você ver histórias e ver o quanto de porção de Deus há nessa história. Às vezes você pode estar aí do outro lado pensando exatamente como a Bel pensa, se sentindo pressionada, às vezes, né, desatenta ali, as pessoas colocando coisas na sua cabeça e você não se valoriza. Antes de amar alguém, você precisa amar você. Você precisa amar a mulher que você é, a mulher que Deus criou você para ser. E isso vai fazer toda a diferença. E isso fez toda a diferença na vida da Isabel. Obrigada. Obrigada. Então, é isso, gente.